Na nossa última aula, nós estávamos vendo a questão do domicílio tributário. E aí eu gostaria só de destacar que, que o 127, aí eu vou ler com vocês as hipóteses, para vocês entenderem quais são as regras do 127, caso não tenha o foro de eleição. Ele diz, considera-se como domicílio tributário caso não haja eleição. 1. Quantas pessoas naturais a sua residência habitual, ou sendo esta incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua atividade. 2. Quantas pessoas de direito privado, ou as firmas individuais, o lugar da sua sede, ou em relação aos atos ou fatos que deram origem à obrigação, o de cada estabelecimento. Então, ICMS, ISS, geralmente até você tem o foro de eleição por unidade, né, por filial, a escolha geralmente é por filial, tá? Mas se não tiver eleição, vai ser por filial, ou vai ser a sede. 3. Quantas pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no território da entidade tributante, né? Então, assim, obviamente é uma discussão que até o Supremo já reconheceu, que as procuradorias elas não podem ser obrigadas a defender o ente fora da sua limitação territorial, né? Então, assim, você pode é claro que com a reforma tributária, com o comitê gestor, vai haver uma necessidade provavelmente de ter convênios, né? Mas a decisão do Supremo Tribunal Federal, e dependendo da solução, se vai ser federalizada, né? A justiça vai ser tudo justiça federal, se vai ser de consórcio passivo, ativo, facultativo, porque na verdade o unitário, porque a parte processual da reforma, né, não tem norma nenhuma, não tem lei complementar nenhuma, ainda está totalmente em aberto. Mas normalmente o posicionamento do Supremo, e aí analisando o CPC, é de que tanto a execução fiscal quanto as ações tributárias, elas têm que levar em consideração exatamente o que está nesse artigo, né, os limites territoriais daquele ente. Né? O Estado ele pode ser litigado em todo o território do Estado, mas o município é no seu território, porque não é obrigado que você, por mais que você tenha, né, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, aonde você vai propor ação, tá? Obviamente que o recurso vai ser no Supremo, no STJ, não é isso. Mas o local da propositura da ação tem que levar em consideração os limites territoriais do ente tributante. É exatamente para isso, para ele não ser obrigado a ter toda uma estrutura de defesa em outros lugares, né? Pode ser que algum dia isso mude, até, como eu disse, com a reforma, dependendo do que vier a lei, né? Cada vez você tem tudo mais informatizado, né? Mas, por enquanto, essa é a posição do Supremo, ok? Parágrafo 1º. Vou começar parágrafo 2º, na verdade. A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se então a regra do parágrafo anterior. Então, a lei, vamos dizer que a lei do tributo autorize você escolher o domicílio. E você faz uma escolha. A fazenda pode recusar o domicílio escolhido se ele dificultar a fiscalização ou a arrecadação. Então, pensemos na seguinte hipótese. Você tem filial a sede é lá, sei lá, em São Paulo, e você tem filial no Brasil inteiro. E você tem uma filial no Rio de Janeiro. E aí você indica como seu domicílio tributário a sede em São Paulo. A Fazenda municipal pode dizer, não, você tem uma filial no Rio, então eu vou recusar. É uma recusa justificada, né? Mas eu vou recusar porque dificulta a fiscalização. Né? Eu vou ter que te citar em São Paulo. Se eu quiser os livros fiscais, eu vou ter que ir em São Paulo. Eu não posso ir em São Paulo. Tem um limite territorial da minha atuação. Então, assim, eu quero ficar aqui, tá? Então, eu vou recusar, e aí você vai aplicar a regra do parágrafo anterior. O que diz o parágrafo 1º? Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos desse artigo, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar da situação dos bens. Isso é muito comum pelo IPTU, né? Se você não tem foro de eleição, você levar em consideração onde estiver o imóvel, essa é a regra, né? Ou da ocorrência de atos ou fatos que deram origem à obrigação. Tá? Então, a ideia do domicílio é isso: foro de eleição, de acordo com a legislação de cada ente, a Fazenda pode recusar, você aplica o CTN em caráter supletivo, e no caso de haver recusa, você vai aplicar a regra do CTN. Ok? Então, nós fechamos domicílio tributário.
Eu disse na aula passada, eu expliquei a diferença do domicílio tributário para o domicílio civil. Então, só para poder complementar e fechar o raciocínio, eu acho que eu não cheguei a dar os artigos do Código Civil que tratam do domicílio civil. Até para vocês, se vocês tiverem interesse, fazerem uma comparação mais pormenorizada. No Código Civil, o domicílio civil está nos artigos 70 a 78 do Código. 70 a 78. Ok? Então, com isso, nós fechamos domicílio tributário e agora nós vamos nos aperfeiçoar, vamos assim, vamos nos aprofundar no estudo da responsabilidade tributária. Vamos analisar os artigos 128 e seguintes. E aí a gente vai efetivamente entrar na parte de responsabilidade tributária em si. Ok? Deixa eu até aqui separar o meu PowerPoint, que eu quero fazer um quadrinho para vocês em relação à responsabilidade tributária, que eu acho que vai facilitar a análise, né, a visualização das hipóteses de responsabilidade tributária. Ok? Primeira coisa que eu gostaria de começar, antes até de eu partilhar os slides, é lendo o 128. Ele diz: sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa. Vejam algo que eu já dei na aula passada. O responsável é uma terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação. Também mencionei isso, tem que ter uma vinculação com o fato gerador. Excluindo a responsabilidade do contribuinte, nós vamos ver que hipótese é essa, ou atribuindo a este, ao contribuinte, em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. Gostaria de começar pela primeira parte do artigo. Sem prejuízo do disposto nesse capítulo, a lei pode. Então, vamos por partes. Primeira observação que eu acho que é relevante é que o CTN, ele traz as normas gerais em matérias de responsabilidade tributária. São normas gerais. Mas as hipóteses de responsabilidade tributária não são aquelas só do CTN. O CTN não tem um caráter taxativo, não tem um elenco taxativo de hipóteses de responsabilidade tributária. Por quê? Porque você pode ter hipóteses que são específicas de determinados tributos, né? O CTN é uma norma geral. Ele vai tratar de sucessão, vai tratar de terceiros, né? Ele vai trazer. São normas que você deve observar, que as legislações dos entes devem observar. Mas você pode ter hipóteses em legislações tributárias, federais, estaduais e municipais, e muitas hipóteses são específicas de determinados impostos, específicas de determinadas espécies tributárias. E isso é possível, desde que observada as normas gerais, ok? E aqui uma outra observação, porque isso que eu estou falando é o posicionamento do Supremo, ok? Em vários precedentes. As normas gerais têm que estar previstas em lei complementar, que é essa, que é o CTN. Mas na hora em que o ente prevê as hipóteses de responsabilidade tributária, como regra, vai ser em lei por lei ordinária. Nós vamos ver que a substituição tributária no ICMS, ela depende de lei complementar, mas essa hipótese, tá? No restante, basta lei ordinária. Então, para IPTU, IPVA, os casos de responsabilidade tributária específicos, né, previstos nas leis dos entes, são em leis ordinárias. Ok? Então, agora vamos lá para o meu quadrinho. Deixa eu apresentar, compartilhar aqui a tela. Desse artigo 128 que eu acabei de ler, eu vou ter 3 tipos de responsabilidade tributária. A verdade é que eu tenho uma diferenciação muito grande de nomenclaturas, que eu vou dar para vocês hoje, né? Mas eu queria destacar que 3 são fundamentais. Quando o STJ analisa uma hipótese de responsabilidade tributária, o que é mais importante não é o nome, é o tipo da responsabilidade tributária. E eu tenho 3 tipos de responsabilidade tributária, que são na nomenclatura, né, do STJ, e aquela nomenclatura que geralmente os autores citam, e que é, na verdade, o que importa.
né? Para quem trabalha com isso há anos, muitos e muitos anos, e que dá aula para concurso há muitos anos, eu diria para vocês que isso que está no slide é a classificação mais relevante. Eu tenho outras classificações? Tem. Eu até vou fazer menção a elas, mas assim, essa é a mais importante, que tem a ver com o tipo de responsabilidade. Eu tenho, em primeiro lugar, uma substituição tributária. Nessa hipótese, o 128 faz menção a essa hipótese. O contribuinte ele é excluído da relação tributária, e aí o responsável, que é o chamado substituto, ele fica no lugar do contribuinte na relação tributária. Por isso que é substituição. O contribuinte ele é excluído, então por isso que você chama contribuinte substituído, e o substituto, que é o responsável, fica no lugar do contribuinte na relação tributária. Só que a substituição tributária, ela acontece desde o fato gerador. O contribuinte ele é excluído desde a origem, desde o fato gerador, né? Eu não tenho aqui transferência da obrigação. Desde a origem, você já fica no lugar do contribuinte. É uma hipótese, ou seja, a substituição tributária é uma hipótese de responsabilidade tributária, mas vocês veem, não é uma que a doutrina chama, e aí é um outro diferencial, não é uma responsabilidade por transferência. Quando você está na responsabilidade por transferência, no momento do fato gerador eu tenho o contribuinte, e depois, por um motivo posterior, aquela obrigação é transferida para o responsável. Então, na responsabilidade por transferência, e muitos autores diferenciam substituição tributária de responsabilidade por transferência, na substituição, desde o fato gerador, o contribuinte é excluído. A relação do fisco é com o substituto. Na chamada responsabilidade por transferência, que é um caso típico de sucessão, a obrigação surge com o fato gerador, ela surge com o contribuinte e por um motivo posterior, que pode ser a venda do imóvel, falecimento, aquela obrigação é transferida para um terceiro que é o responsável tributário, tá certo? Então isso é importante para vocês visualizarem. Um outro tipo de responsabilidade é a solidária. Nós já estudamos, né, na aula passada, solidariedade. Eu analisei com vocês o artigo 124. O inciso 2 é a responsabilidade, é a solidariedade entre contribuinte e responsável, tá? E eu só queria lembrar que na solidariedade não há benefício de ordem. A Fazenda pode cobrar de todos eles, contribuinte e responsável. Por isso, solidariedade é sempre mais interessante para a Fazenda. Se a lei for silente, repetindo algo que eu já falei, para relembrar, a Fazenda vai sempre brigar para que seja solidariedade, ok? E eu tenho a chamada responsabilidade subsidiária. Responsabilidade subsidiária, o contribuinte ele permanece na relação tributária, ele não é excluído. Eu não sei se vocês perceberam que ele só é excluído na substituição. Na solidariedade, na subsidiariedade, eu tenho na relação com o tributário o contribuinte e o responsável. Só que quando você tem solidariedade, a Fazenda pode cobrar de qualquer um deles sem benefício de ordem. Se você tem uma responsabilidade subsidiária, eu tenho benefício de ordem. Eu tenho uma ordem de cobrança. A ordem de cobrança é prevista na lei, né? Pode ser no CTN, quando ele prevê a norma geral, ou na lei do ente tributante. E aí eu tenho uma ordem de cobrança. A Fazenda não pode chegar assim, eu vou cobrar primeiro de A, depois de B. Não, a escolha é legal. A lei pode dizer, primeiro cobra do contribuinte para depois ir para o responsável, ou ela pode dizer o inverso, primeiro cobra do responsável e depois do contribuinte. O contribuinte fica em caráter supletivo. Ok? E isso é importante. Numa execução fiscal, um grande número das discussões sobre em relação ao polo passivo surge em razão da natureza da responsabilidade. Porque vocês vejam, se saber se eu posso colocar todo mundo no polo passivo ou não posso. Se eu tenho uma ordem para cobrar ou não, de contra quem eu vou ajuizar a execução fiscal, né? Então, como eu disse, quando a gente tem autores que fazem a diferença entre substituição e responsabilidade por transferência. Quem faz essa distinção
A solidariedade e subsidiariedade estariam dentro da responsabilidade por transferência. Então, é como se eu tivesse dois grupos: substituição, responsabilidade por transferência. Dentro da responsabilidade por transferência, eu tenho solidariedade e subsidiariedade. É uma classificação possível? Tem alguns autores que fazem. Tem outros autores que só diferenciam substituição, solidariedade e subsidiariedade. Nem falam de responsabilidade por transferência. É uma questão de nomenclatura. Na prática, sejamos sinceros, o que importa é de quem eu vou cobrar, contra quem eu posso propor aquela execução fiscal. Eu tenho alguma ordem de cobrança ou eu não tenho? Eu posso colocar todo mundo no polo passivo. Então, isso é que eu acho que é o mais importante. O CTN, é interessante que o CTN, ele não trata de substituir, não tem uma seção, vocês podem até abrir a partir do 129, uma seção sobre substituição, uma seção sobre solidariedade, uma seção sobre subsidiariedade. O CTN não é dividido dessa forma. O CTN, ele fala da responsabilidade dos sucessores, responsabilidade dos terceiros, é uma outra classificação, dos terceiros, e responsabilidade por infrações. E aí, em cada artigo do CTN, cabe a gente definir se é um caso de substituição, se é um caso de solidariedade, ou se é um caso de subsidiariedade. Né? A vida não é fácil, não veio tudo bonitinho em blocos, né? Você vai ter, na verdade, que alguns artigos vocês vão ver que o próprio artigo diz que é solidário, o próprio artigo diz que é subsidiário, e tem a maioria dos artigos, eles são silentes. E aí cabe ao intérprete, e aí por isso é que essa questão é tão controvertida, cabe aos tribunais estabelecer qual é a relação entre eles, qual é o tipo de responsabilidade, ok? Antes de eu entrar no CTN, eu vou começar a me aprofundar pela substituição tributária. Como eu expliquei, a substituição tributária, o contribuinte é excluído da relação tributária desde a origem. Então, a relação se forma com o substituto. Então, se não houver pagamento do tributo, a Fazenda vai ajuizar a execução fiscal em face do responsável, que é o substituto. Né? Se alguém quiser, quem tem legitimidade para questionar aquele tributo, como regra, é o substituto. Porque o contribuinte ele vai ser excluído desde a origem daquela relação tributária. Então, a relação se forma com o substituto, que é o responsável. O substituto que paga tem ação regressiva, dependendo do caso, né? Em face do contribuinte. Porque o substituto, ele é um responsável, ele é um terceiro. Então, se ele vier a ser executado e tiver de pagar, ele tem o direito de regresso, na maioria dos casos. Por que eu estou falando na maioria dos casos? Porque depende das hipóteses de substituição, depende das legislações. Mas na maioria dos casos, eu vou ter essa possibilidade de ação regressiva contra o contribuinte, que foi quem fez, quem realizou o fato gerador. Né? Então, a ideia básica de substituição tributária é essa, regra geral. Relação do fisco é com o substituto, não é com o contribuinte substituído. Desde o fato gerador não tem transferência. Se não houver pagamento, a execução vai ser proposta em face do substituto. É o substituto que tem legitimidade para entrar com uma ação anulatória, para impetrar mandado de segurança, para impugnar um lançamento. Por quê? Porque o lançamento vai ser feito em face dele, né? Porque a relação tributária vai ser em face dele. Mas, obviamente, repito, como não foi ele que realizou o fato gerador, você pode ter uma ação que seja regressiva. O CTN não traz casos de substituição tributária. Nós vamos encontrar a maior parte das hipóteses nas leis dos entes tributantes. Então, aqui eu vou escolher duas discussões, dois impostos, onde nós temos maior parte das controvérsias e, obviamente, que interessam a procuradorias, né? É impossível ler tudo, né? Existem vários tipos de legislações, vários tipos de substituição tributária para todos os entes, mas eu vou escolher aquelas que nos interessam mais. A primeira, eu vou tratar, porque esse é um ponto que eu acho que é importante, é um raciocínio importante, que é a retenção na fonte.
imposto de renda. Vamos partir do imposto de renda. Mas eu tenho retenção na fonte no ISS também. Eu tenho retenção na fonte nas contribuições previdenciárias. E as leis que prevêem retenção na fonte vão dizer qual é o tipo de responsabilidade. Só que no caso do imposto de renda, a lei é silente. Na contribuição previdenciária, por exemplo, houve uma alteração legislativa. A lei era clara, era expressa e gerava controvérsia, mas tinha uma identificação, né, do tipo de responsabilidade. No caso do imposto de renda, a lei do imposto de renda ela é silente. Só que o CTN, no artigo 45, no parágrafo único do 45, ele permite que a lei do imposto de renda deixa eu ler o parágrafo, fica mais fácil, né? A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe cai. Então, a lei do imposto de renda pode identificar os casos em que o empregador, por exemplo, vai ser obrigado pela retenção na fonte do imposto de renda no momento em que ele for efetivar o pagamento. Ele é responsável, claramente, ele tem uma relação com o fato gerador, né? É ele que paga aquela renda, e a lei do imposto de renda o identifica como tal. E aí a questão é, qual é a natureza jurídica, pense no empregador e empregado. O empregado é o contribuinte, o empregador é um responsável tributário. E aqui a observação, o STJ entende que o empregador no imposto de renda é um responsável tributário. Tá? Tem doutrinadores que criticam essa jurisprudência. Tem autores como o professor Sacha Calmon, que acha que retenção na fonte é uma obrigação acessória, uma obrigação de fazer, não é uma hipótese de responsabilidade tributária. E vocês percebam a diferença. Se você entende que é responsabilidade, ele é o sujeito passivo, o empregador. Se você entende que ele tem uma mera obrigação acessória, ele só estaria sujeito a uma penalidade em caso de descumprimento. Ele não seria sujeito passivo, né? Então, é diferente a tese. Mas, para o STJ, é uma hipótese de responsabilidade tributária a retenção na fonte no imposto de renda. Como também é no ISS, como também é na contribuição previdenciária. Até esse é o posicionamento do STJ, apesar de quem acha que são casos, né, de obrigações de fazer, obrigações acessórias. E aí a questão que se põe no imposto de renda, o meu foco aqui em imposto de renda, é qual é a natureza dessa responsabilidade. De um modo geral, tem muitos autores que acham que quando a lei é silente, retenção na fonte é uma hipótese de substituição tributária. Quando a lei é silente. Tem casos que ela é clara, mas quando ela é silente, uma boa parte da doutrina entende, é o caso, por exemplo, do professor Luiz Emídio, ele entende que a retenção na fonte é um tipo de substituição tributária. E aí qual é a questão? Se ele é substituição, se não há retenção, ou a retenção seria feita menor, for feita menor, se ele é o substituto, se o contribuinte é excluído desde a origem, vamos ver se vocês estão entendendo o raciocínio. Se não houver o pagamento, se não houver retenção e se não houve uma retenção menor, a Fazenda Pública, né, a Fazenda Nacional, ajuizaria a execução fiscal em face do empregador, porque ele reteve a menor ou não reteve, porque ele é o substituto, a relação é com ele. Se eu estivesse numa substituição clássica, o contribuinte estaria sendo excluído. Eu só poderia cobrar da parte da retenção o empregador. Só que a Fazenda Nacional, a PGFN, aqui a PGFN, brigou muito para que não ficasse caracterizado no STJ que fosse uma hipótese de substituição. Por quê? Porque a Procuradoria queria cobrar também do contribuinte. Ele não queria que fosse substituição, porque senão o contribuinte estaria excluído. E aí o entendimento que prevalece, isso foi uma discussão imensa durante muito tempo, até que pacificou o entendimento do STJ, no ERESP 15.65059. 15.65059. E o entendimento do STJ nesses embargos de divergência, ERESP é um embargos de divergência, foi no sentido, você vê, de embargos de divergência, havia divergência entre as turmas, né? E foi no sentido de que existiria uma solidariedade entre o empregador e o empregado. Vocês vejam, a lei é silente. Solidariedade não deveria se presumir pelo direito civil. E aqui eles entenderam que era solidariedade. Então,
não fiquem presos nessa tese, não, nesse raciocínio do direito civil, não. Mas qual foi o entendimento do STJ, que isso que eu acho que é importante? Ele diz o seguinte: a fazenda, a, a execução fiscal sempre pode ser proposta em face do empregador. Sempre, porque ele tinha a obrigação de reter na fonte e não reteve ou reteve a menor. Só que a fazenda também pode cobrar do empregado se o empregado deixar de trazer aquela verba, aquele valor para a sua declaração do imposto de renda. Ou seja, o fato da retenção não ter sido realizada ou ter sido feita menor não exclui automaticamente o empregado, que é o contribuinte. Porque também ele tinha obrigação, o contribuinte, de declarar aquela renda. Se ele não fez, ele também vai poder ser cobrado. Né? Então, o raciocínio é que a fazenda pode cobrar de qualquer um deles, seja do empregador pelo valor que não foi retido na fonte, seja do empregado porque ele não trouxe aquela renda para a declaração. Mas vocês vejam, é quase que a responsabilidade do empregado surgisse do fato de ele não ter declarado. Né? Então, o raciocínio do STJ é esse, e é bem casuístico. Tá? Imposto de renda, o STJ é bem casuístico. Então, vamos ver se vocês entenderam bem que é uma outra discussão. Vamos dizer que tem havido retenção na fonte, ele reteve na fonte, mas o empregador não repassou para a Fazenda Nacional. Então, existe uma dívida na Fazenda Nacional. Ele se apropriou da receita. Ele cometeu, inclusive, um crime de apropriação indébita. E aí a Fazenda Nacional, a PGFN, ajuiza a execução fiscal em face e o empregado declarou aquilo. Porque ele não recebeu dinheiro integral, ele teve retenção na fonte. E ele foi lá e declarou. Só que a Fazenda não recebeu, né? E aí a PGFN vai ajuizar a execução fiscal. Em face de quem vocês acham que a PGFN vai poder ajuizar a execução fiscal? Dos dois? Que vocês vejam, aqui o empregado declarou e o empregador cometeu um crime, né? O empregado foi prejudicado também, né? Então, o entendimento nesse caso do STJ é que a PGFN a execução fiscal só pode ser proposta em face do empregador. Tá? Então é uma solidariedade, mas é uma solidariedade meio mais ou menos. Uma solidariedade que surge, que decorre de um descumprimento de uma obrigação por parte do contribuinte. É isso, ok? Então nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula eu vou dar para vocês substituição tributária no ICMS.